Maravilha, então. Bora começar a nossa aulinha de hoje. Agradeço imensamente a presença de todos, mais do que nunca, né? Porque eu sei que não é mole estar aqui nesse dia e tão quente como está. Então, valeu mesmo, obrigado. Começando a nossa revisão, vamos revisar o algoritmo de ordenação por seleção. Vamos ver como que ele funciona. Nós trabalhamos nesse momento com dados do tipo inteiro. Ou foi inteiro? Não, foi double mesmo, né? Deixa eu ver. Tipo double. Dados do tipo double. Então a gente fez tipos primitivos double, pode ser inteiro, tanto faz, né? Não importa. Mas só queria mostrar como funciona com os dados primitivos, né? A gente fez o seguinte, a gente montou então um esquema de ordenação utilizando a técnica de ordenação por seleção. A ordenação por seleção, ela funciona da seguinte forma. Primeiro passo de tudo, ela vai passar iterando esse array daqui. Então ela vai passar varrendo da esquerda para a direita. Num primeiro passo, ele vai olhar todos os elementos e vai descobrir quem que é o menor. Descobriu quem é o menor, no caso, ele descobriu aqui os 5.000, ele vai pegar e trocar essa posição com a primeira posição. Então, ele vai trocar essa posição com a primeira posição. E ele vai trocar esses dois elementos. E vai ficar 5.000, 15, 11, 34, 20. E aí, depois, ele vai saber que o primeiro elemento realmente vai ser o menor. Logo, ele não precisa mais olhar para o primeiro elemento, porque o primeiro elemento já foi selecionado e colocado na posição correta dele. Então, após a primeira iteração do nosso algoritmo, ele já coloca o primeiro elemento na posição devida. A segunda iteração dele, ele não olha mais o primeiro, mas ele olha do segundo em diante. Então, ele vai olhar o restante. E aí, nesse caso, seriam os valores 15, como já trocou esse aqui, seria 11, 34 e 20. E, obviamente, ele pegaria o 11 de novo. E colocaria o 11 na primeira posição desse conjunto, ou seja, na segunda posição do geral, né? Ele colocaria aqui. Então, ficaria 5, 11, 15, 34, 20. Depois, ele vai olhar esses três últimos, porque os dois primeiros, com certeza, já estão ordenados e já estão na posição correta. Nesse caso, a gente ficaria com 15, 34 e 20. Ele vai achar que é o 15 e ele vai colocar o 15 nessa posição, garantindo que os três primeiros estão ordenados e aí sobrariam só os dois últimos. Ele observa os dois últimos, descobre quem que é o menor entre eles e coloca na primeira posição desse conjunto. Colocou na primeira posição, aí vai ficar 5, 11, 15, 22, vai sobrar o 34 aqui no final. O que sobra, a gente não precisa mais olhar, porque ele, por dedução lógica, ele vai estar ordenado e a gente não vai precisar mexer. Então, essa é a técnica da ordenação por seleção. Como que a gente implementou isso daí, né? A gente fez a implementação de um método que a gente chamou de ordena, que a gente passa o que queremos ordenar, posição inicial e posição final exclusa. Ou seja, sempre mais uma, né? E aí, o nosso método de ordenação. O nosso método de ordenação está lá, o nosso array, onde começa, onde termina, excluso, e esse cara incluso. E aí a gente vai varrer. A gente vai literalmente da primeira posição até a penúltima. Lembra que a gente falou que a gente vai pegar tudo, depois a gente vai pegar tudo menos 1, tudo menos 2, tudo menos 3. Quando tivermos apenas um, a gente não pega. Então, na verdade, a gente itera até o final menos um. Então, isso é muito importante da gente lembrar no nosso método de ordenação. Para cima. A gente vai até o final menos um, até o término menos um. Então, a gente não itera até o último, a gente itera até o penúltimo elemento. Então, a gente está indo até o penúltimo elemento. Feito isso daí, a gente vai buscar o menor valor desse conjunto. A gente está passando novamente o nosso conjunto de dados, a posição inicial que eu quero ver, até o final. Excluso também da mesma forma. E aí, esse cara vai cair aqui e vai buscar o menor valor.
Então, a gente começa com a primeira posição sendo o menor valor e a gente vai da próxima posição até o final que a gente tem aqui. E a gente vai testando, olha, essa daqui é menor, essa é menor, e a gente vai sempre pegando a menor. Terminou, passou por todos os elementos, a gente vai devolver a posição do menor elemento. Não é o valor do menor elemento, é a posição aonde o menor elemento se encontra. A gente devolve a posição aonde o menor elemento se encontra. Feito isso daí, ele vai retornar para o nosso método e vai fazer a troca de posição, como a gente falou. Ele vai, no nosso conjunto de dados, trocar essa posição com a posição do menor. E ele vai fazer a troca dos dois. A posição primária do conjunto com a posição onde se encontra o menor elemento desse mesmo conjunto. Ele troca os dois de lugar. Fazendo isso todas as vezes, a gente vai chegar que a execução final vai deixar os nossos dados ordenados. Então, é essa a ideia desse algoritmo. Até aqui, alguma dúvida? Não? Então, de boa. Qualquer coisa, pergunta aí, vamos para frente. Senão, a gente volta, não tem problema não. Bora lá conversar então. Se a gente já viu que esse algoritmo funciona para ordenar números primitivos, a gente sabe que se eu trocar, na verdade, o que eu vou trocar? Aqui. Se eu trocar o tipo do meu array e o tipo das variáveis de troca, eu vou conseguir fazer isso daí. Então, aonde eu tenho array de double, eu trocar por array de int, vai funcionar. Então, eu posso usar byte, short, int, long, float, double, whatever. Qualquer um desses daí também dá. E essa troca é natural numa boa. Até um array de char poderia ser, porque o char ele tem equivalência de inteiro na comparação. Então não vai dar problema, a gente pode comparar. E ele vai fazer esse teste. Porém, todavia, entretanto, quando a gente pensa em ordenar valores do tipo objeto, a gente tem uma exceção grande para a string. A string é um objeto, porém não é um objeto igual, né, aos demais. Ela tem características muito próprias. E aí valeria a pena a gente fazer aquela pausa estratégica e olhar lá um pouco sobre a string. E Ctrl T. Java doc string. Java doc string. Vamos abrir a documentação da string. E na documentação da string em métodos, a gente vai ver os métodos que a string tem. E a string tem alguns métodos que são interessantes para a gente. A gente já trabalhou nos semestres anteriores com char at. Tem um tal de compare to ignore case, pô, interessante. Concat a gente já trabalhou também. Tem um tal de contains, que parece ser legal. Ends with, finaliza com equals. Pô, equals a gente usa bastante, equals ignore case. Format também a gente usa. A gente já sabe da existência, sabe o funcionamento. Exempt dá para a gente usar normalmente. O join, ele é o inverso do split, que é o que separa, o join é o que junta. O length, que é o comprimento. Replace, a gente já usou. Olha lá, o split, que o inverso é o join. O start, que é o inverso do ends with, né? Termina com. Substring, a gente já usou também. To lowercase, to uppercase. O trim, para tirar, remover os espaços em branco. Os value office da vida para converter para string um determinado valor. Então, tem algumas funções que a gente já conhece e tem algumas que parecem ser interessantes. Uma que me parece ser bem interessante é o compare to. Compare to, ele compara duas strings. Compara duas strings lexicograficamente. Ou seja, letra a letra, caractere a caractere, mas baseado na tabela ASCII. Se eu clicar no método aqui compare to, ele vai lá para a documentação.
E na documentação, ele vai falar, olha, esse método compara a string que eu estou passando como parâmetro com a string atual, lexicograficamente. Essa comparação é baseada nos valores de Unicode de cada um dos caracteres da string. A sequência de caracteres de cada string, tananana, ele vai fazendo a comparação. E ele verifica se o caractere de uma é menor que o caractere da outra, uma a uma. Só que o mais louco desse método não é que ele compara, é como ele compara, porque normalmente a gente quer verificar se elas são iguais. Mas ele não compara se elas são apenas iguais. A técnica de comparação dele é valor zero se as strings são iguais. E aí você tem menor que zero se a primeira string é menor que a segunda, e maior que zero, e aí a gente tem lá maior que zero se a segunda é maior que a primeira. Tanto é que ele retorna um int. Olha lá, não é boolean, então ele retorna um valor numérico. Então, olhando aqui o nosso método, compare to, ele vai receber a string com quem eu quero comparar, e o int é o valor que a gente vai ter de interesse. Ou vai ser zero, ou é menor que zero, ou é maior que zero. Quando é zero, é igual. Menor que zero, a primeira é menor, maior que zero, a segunda é menor, né? E essa comparação é interessante da gente analisar. Então, eu não preciso fazer nenhuma mandraquice, fazer função, método maluco para comparação. Posso usar as características da própria string para trabalhar com isso. Sendo assim, vou fazer um arquivo salvar como, vou colocar ordenação por seleção string. E aí eu vou passar valores strings para a gente ordenar. Então, eu vou colocar lá um arquivo salvar como, ordenação por seleção string. Então, aqui a gente vai brincar de manipular e ordenar valores string. Só vou pegar os valores que a gente discutiu em aula. Só para saberem, o Luca está me enrolando dizendo que não vai conseguir entrar e por isso ele já vai desistir do curso. É um absurdo o Luca falar isso. Legal. Nós temos os nossos valores, que são os nossos professores. String, array, professores, igual, abre e fecha a chave, e a gente tem dois, três, quatro, cinco. Primeiro professor, Bubu. Segundo professor, Catinha. Terceiro professor, Lindão. Eu acho que eu conheço esse cara. Obrigado. Paitro. Dri. São os professores que a gente decidiu utilizar como referência. Vamos tirar aqui agora e vamos ver o que acontece. Então, primeira coisa que eu fiz, substituí o array que era de double para um array de string. Ok. Vou tirar esses comentários daqui. Contador começando em zero, vai fazer lá, tudo bonitinho, vai chamar. Agora, eu tenho que fazer com que o imprime receba um array de string, não mais um array de double. Então, eu vou lá no método imprime. Imprime, e ele vai passar e vai imprimir. Ok, o imprime está resolvido. Só isso, literalmente. O ordena. Vamos mexer no nosso ordena. Ordena. Virou string. Vou mudar salários para professores. Ok, mudei lá para professores. Tudo bonitinho. E início terno, tá, beleza. Aí ele vai vir aqui, busca menor professor. Aí parece que é tamanho, né?
Mas eu vou colocar menor, busca menor, né? Só para ficar bonito. Professores, passando aqui também professores, trocou professores, 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 busca menor, troquei o nome para busca menor. Busca menor. Coordenando, arrumando. O que é double vai virar string. Busca menor. Busca menor. Posição menor também, porque deixamos de falar. Posição menor. Posição menor, posição menor. Posição menor. Mais alguma coisa que eu preciso trocar aqui? Eu acho que não. Agora falta o troca. Esse cara daqui. String. Professores. O que é double vira string e vira string. E eu acho que eu corrigi tudo. Então eu troquei tudo que era double, só passando uma revisãozinha rápida. Tudo que era double eu troquei por string e tudo que estava professor eu troquei, tudo que estava salário eu troquei por professor. Vou compilar. E aí, quando eu compilo, tem um erro aqui que ele falou de salário. Isso aqui é professor, né? Então, deixa eu pegar aqui, professor, olha lá. Professores. Bem olhado. Professores, professores. Ok. Mas não era esse o erro. Tudo bem que ali o nome não ia dar problema. Deixa eu ver se imprime salários. Aqui, imprime professores. Professores, professores, professores. Compila. Agora sim só tem um erro. E é esse o erro que eu queria. Pronto. Chegamos em um único erro. O único erro que ele está falando, que ele está com um problema com este operador. E eu concordo, concordo imensamente. Como assim eu verifico se uma string é menor que outra string? Eu não sei, cara. Eu nunca tentei verificar. Uma string é menor que outra string? Nunca tentei fazer dessa forma. Então, esse operador não funciona para esse tipo de dado que é a string. A gente vai ter que corrigir isso. E aí é onde entra o tal do compare to. O compare to vai salvar a nossa vida aí. Eu, para facilitar, vou criar duas variáveis temporárias, só para ficar com uma legibilidade melhor do nosso código. Só para isso. Aqui, ó, string professor atual. String professor menor. São os dois. E o que eu vou fazer? Esse cara daqui eu vou atribuir aqui. E esse outro vou atribuir na outra variável. Só para diminuir o tamanho da linha para ficar uma legibilidade melhor. Criei professor atual, professor menor. E como ele está dentro do laço, ele sempre vai atualizar. Agora eu vou substituir aqui. Não vai mudar o meu problema, mas eu vou começar a corrigir o problema a partir disso. Compilando, ele vai continuar dando erro na mesma linha e é o mesmo erro. É um bad operator para esse tipo, um bad operador para esse, um operador ruim para esse tipo de comparação, né? Não dá para fazer comparação de strings se uma é menor ou outra é maior. Então eu não consigo descobrir quem é menor, quem é maior na string. Opa, peraí, consigo. Só que eu não consigo fazer direto, eu tenho que usar um método. E o método que eu uso é o compare to. Então eu posso chegar e falar assim:
professor atual, ponto, compare to, e aí eu vou comparar com o outro professor. Só que isso daqui, ele me resulta um inteiro. E aí eu posso testar se é menor que zero, verificando se o primeiro é menor. E aí já fica legal. Só que ainda eu posso fazer uma tratativa um pouquinho mais fina, né? Porque eu tenho o compare to, ignore case. É a mesma coisa do de cima, só que ele ignora o case da palavra. Então eu vou fazer compare to, ignore case. Tá lá. Então, professor atual, compare com o professor menor. Se for menor, eu vou pegar a posição. Compilei. Parou de dar pau. E essa buzina na minha orelha me irrita. Todo mundo sabe que eu não gosto. Tirei. Obrigado. Agora ficou bom. Vou rodar. Bubu, Catinha, Lindão, Paitrô, Drico. Bubu foi o primeiro. B, D, K, L, E. Está ordenado de forma crescente. Ó, que legal. Ordenação por seleção de valores string. Mesma coisinha. O que pega é somente saber utilizar o compare to. Então, a mágica da solução do problema é você ler a documentação da string. Se eu quero ordenar string, então essa é a forma mais fácil. Use o compare to. Ah, eu preciso comparar caractere a caractere. Cara, o compare to está fazendo isso. Não se preocupe, é ele que está fazendo. Ele é otimizado para fazer isso. Então, se ele é otimizado para fazer isso, deixa com ele. Não precisa se preocupar, não. Deixa que ele se vira. Então, ele faz e resolve. Então, tá aí a brincadeira, é essa. A gente consegue fazer desta forma. Show? Dúvidas de como comparar e ordenar objetos do tipo string? Safe duas vezes? Nossa, tranquilo então, ó. Putz, facinho, né? Então, bora fazer agora com objetos, né? E a gente tem uma classe que representa um professor, que tem o nome e que tem o salário. E aí, então, a gente vai utilizar essa classe com o professor, o nome do professor e o salário do professor. Nossa classe está aqui. Só dar uma revisadinha rápida nela para que vocês entendam como está a nossa classe, né? Então tá lá, classe professor, tem os atributos string nomes e double salário. A gente tem um construtor que passa os dois atributos, a gente não tem construtor padrão, somente esse. Ele seta o nome, seta o salário. A regra de negócio para o nome é que o nome não pode ser nulo e ele tem que ter pelo menos 2 caracteres. O salário ele tem que ser de 0 até 35 mil. Não pode ganhar menos do que 0 nem mais do que 35. E a gente tem um toString. E novamente foi o que eu falei. Se a gente precisar de um get, a gente vai implementar o get quando a gente precisar. Só que eu gostaria de melhorar esse teste, porque está meio poluído, né? Eu acho que está meio poluído. Então, essa poluição que eu estou enxergando aqui é algo que realmente me incomoda. E eu não gosto muito dela. Eu gosto de deixar um pouco mais limpo para a gente poder brincar. Eu vou fatorar esse teste em métodos específicos internos, métodos privados. E aí eu vou trabalhar com esses métodos privados para facilitar a minha vida. Eu acho que vai ser uma boa. Então eu vou copiar isso daqui só para pegar a estrutura e eu vou colocar os métodos ali no final. Então eu vou colocar aqui o meu método de setar nome. O que me interessa nele
é justamente isso daqui, né? Eu quero testar o conteúdo. Então, é isso que me interessa. Nesse caso aqui, eu quero fazer o seguinte: é um teste de vazio. Vou testar lá se é vazio. Então, eu vou fazer da seguinte forma: vou chamar esse cara aqui, não mais, ele não é mais público, vou transformar ele em privado, porque ele só vai ser utilizado aqui para dentro. Não vai precisar retornar nada, porque eu vou lançar a exceção. Vou chamar de isVazio. Não vou chamar de isEmpty, porque já tem o empty aí do método, né? E aí ele vai passar. Deixa eu pensar. É que essa classe só tem um campo string, mas se eu tivesse mais, poderia passar qual que é o nome do campo que eu estou testando. Então, qual que é o campo que eu estou testando? Acho que ficaria legal. Ele tem que receber o valor. Se é string, vai receber um valor. Um valor qualquer. Eu acho que ficaria legal. Então, dá para fazer com o valor que a gente vai receber. E além disso, eu vou passar um int com o tamanho mínimo do campo. Tamanho mínimo. Tamanho mínimo do campo. Então, vou fazer dessa forma. E aí, o que eu vou testar? Bom, eu vou fazer o seguinte teste. Eu vou verificar se o valor, né, do campo que eu estou passando é nulo, ou se o valor, ponto, seu comprimento, é menor ou igual ao tamanho mínimo. Se isso é verdade, eu lanço uma exception. Se não for, não vou fazer nada. E aí eu vou trabalhar a minha exception agora. Aqui eu vou colocar o valor do. Aqui é o campo. Então, campo não pode ser nulo e deve ter pelo menos tamanho mínimo. Eu acho que fica legal. Campo não pode ser vazio e deve ter tamanho mínimo, pelo menos tal tamanho, tantos caracteres. Assim, eu acho que pode falar o campo nome, né? Eu acho que pode falar lá. Não fica meio jogado ao ar, né? O campo nome não pode ser nulo e deve ter pelo menos o tamanho, pelo menos tantos caracteres, né? E fica lá. Pelo menos. Porque aí, se for 0 caractere, 1 caractere, ou 2 caracteres, e a gente já coloca. Legal, agora eu já tenho um método bonitinho que vai testar se o valor é vazio. E agora, como que eu vou chamar esse método? Só para dar uma melhorada, então, eu vou chamar esse método aqui. Isso tudo eu vou substituir por isVazio, e agora eu tenho que passar para ele o, o nome do campo, né? Então, se eu falar somente nome, pode ficar meio perdido, né? Nome do quê, né? Nome do local onde estuda, nome de, não sei. Então, seria legal especificar. Eu posso fazer isso. Nome do professor. Isso daqui é o campo nome. E o tamanho mínimo que eu estou exigindo é 2. É exatamente as informações que estão aqui embaixo, só que eu estou melhorando, né?
Então, eu estou testando lá. É vazio? Nome do professor, nome, tamanho 2. E aí ele vai fazer o nosso teste. A mesma coisa eu quero aplicar, só para vocês verem a técnica de criar um tratador, né? Para o salário. Já que a gente já aplicou para o nome, vamos aplicar para o salário também, né? Sei lá, dentro do é vazio, fora da faixa. Eu vou criar um negócio fora da faixa. Testa se é fora da faixa. Isso, fora da faixa, né? Então vai ser muito similar a estrutura. Vou Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, tá lá, bonitinho. Is fora da faixa. Porque eu estou passando dois valores, né? Então terá uma faixa de valores. Então seria isso daqui. Então vou colocar esse teste aqui embaixo. Tá lá, fora da faixa. Então, da mesma forma que eu fiz o outro, eu posso fazer esse daqui. Eu posso passar o campo, passar o valor, só que nesse caso daqui, o salário, ele é do tipo double, né? Double. Posso passar aqui limite inferior. E aí, não, tem que ser double, né? Porque ali é double. Double. E aí a gente passa um double limite superior. Estou trabalhando com os dois ali para facilitar a minha vida. Agora, vou pegar então o valor, se for menor que zero ou o valor for maior que 35, agora eu vou falar, se o valor for menor que o limite inferior ou o valor for maior que o limite superior, eu vou dizer que o campo, e aí eu vou, né, substituir isso daqui pelo campo, deve estar na faixa D, tanto a tanto. Tá lá. A gente generalizou o nosso isso fora da faixa, agora vai fazer isso. Vou passar esse cara para cá. Vou chamar ele dessa forma, isso fora da faixa, e aí eu posso especificar. Salário do professor, o campo se chama salário, o valor inferior é zero, o valor superior é 35. Não preciso mais desse teste aqui. Fica mais clean, né? Os meus métodos. Meu método 7, se é vazio o nome do professor, ou tamanho 2, o salário, se está fora da faixa, salário de 0 a 35, então também fica legal, e aí a gente já consegue testar. Isso daqui provavelmente sem erro. Então tá belezinha, já deu uma melhorada nas nossas tratativas, né? Só para deixar os métodos. Isso daqui fica como dica para você poder utilizar depois, né? Então, você pode utilizar essa estrutura para outros tratamentos, tratamento generalista, né? Que você sempre vai fazer tratamento de string. Então, o tratamento de string pode ser sempre dessa forma. Você pode usar alguma coisa nesse sentido. E aí ajuda e facilita.
Legal, esse cara aqui está funcionando, a gente já tem o nosso toString montado também. Beleza, vou voltar lá para o meu ordenação por seleção e eu vou montar os meus objetos. Aqui é só para a gente trabalhar os tratadores de exceção, né? Vamos fazer então o nosso arquivo, que hoje, nesse momento, ele está ordenação por seleção string. Eu quero ordenação por seleção objeto. E eu vou criar objetos do tipo professor. Então a gente vai fazer esse arquivo, salvar como e modificar o próximo, né? String vai ser agora objeto. Fiz isso, salvei, modifiquei. Legal, vamos começar a transformação desse negócio. Primeira coisa, esse cara daqui não é mais string. Isso aqui é do tipo professor. E vai ter uma lista de professores. E aí, eu não posso simplesmente colocar assim, bubu. Eu vou ter que colocar o objeto. Pode ser de forma anônima. Então, eu posso chegar lá e chamar ele de forma anônima sem ter uma referência direta. New professor bubu. A gente tinha colocado, deixa eu só lembrar, tá aqui. Onze. A gente criou esse, vírgula. E aí agora é só Ctrl C, Ctrl V e acertar os valores ali. Tá tudo lindo, maravilhoso, ó. Agora já tá tudo certinho. Vou só alinhar aqui para ficar os valores. 15, 5. Trinta e quatro, 20. Pronto. A gente criou então um array com todos os professores. E aí a gente está criando objetos do tipo professor, aonde a gente vai passar o nome e o salário. Nome, salário, nome, salário, nome, salário, nome, salário. A gente está fazendo essa brincadeira daí. Continua se chamando professores, então a gente não vai mudar, porém a gente tem que mudar aonde é string, a gente tem que mudar para professor. Então vamos começar a nossa brincadeira. Esse cara deixou de ser string, virou professor. 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 Agora a gente sabe que tem alguns locais que precisam de redeclarar, né? Aonde a string virou professor, aonde a string virou professor. No método de troca. Aonde a string virou professor, aonde a string virou professor. Também fizemos aqui, beleza. Teoricamente, estamos tudo belezinha, a gente já fez as nossas trocas. E aí eu vou compilar o meu programa. E aí ele vai falar que não existe um método compare_to. Não, não existe. Realmente ele tem razão, não existe. Mas existe um método chamado equals. E aí você fala assim, o quê? Existe? Eu falei, existe. Pior que existe. O método equals existe. E eu vou verificar se eles são iguais. E aí, vai funcionar? Não, não vai funcionar. Então, se eu comparar aqui, ele vai verificar se é igual e vai fazer as trocas. Vai ficar tudo esquisitão, né? Deixa eu só mudar aqui o nosso print. Ai, ai, eu acho que não vai ficar legal dessa forma. Vamos fazer um forzão. For
para cada professor, prof, elemento, dois pontos, dois pontos é lá, não, é lá, aqui é dois pontos. Eu nunca lembro no Python e no Java qual que é a diferença. Toda vez a mesma coisa. Vetor. Agora a gente faz um system out print aqui dentro. Elemento. E aqui eu vou pular uma linha. AM. Só para ver que vai ficar um pouquinho mais fácil de enxergar, né? Então, quando a gente faz aí dessa forma, ele vai imprimir assim. Olha lá, entendeu? O que eu estava querendo. Fica Bubu, Catinha, Lindão, Paitrô, Drico. Fica Bubu, Catinha, Lindão, Paitrô e Drico, porque nenhum é igual ao outro. Eu estou fazendo comparação de igualdade. Então, um objeto do tipo professor não dá para ser comparado desta forma. E aí é que vem o nosso problema. Você tem que escolher o que você quer ordenar, né? Você tem que fazer o seu esquema de ordenação. Por exemplo, eu poderia montar, nesse caso, a ordenação por nome. E aí, o que eu preciso fazer? No meu método de busca menor, eu não vou usar mais professor. Eu vou voltar para string. Então, eu vou fazer o retorno para a string, né? String, string. Só que quando eu voltei para string, esse cara daqui, ele me dá como resultado um objeto do tipo professor. Então, nesse momento, valeria muito a pena ter um getNome. Só que eu não tenho getNome. Se eu compilar esse cara aqui, ele vai gerar erro nessa linha. Então, a gente tem dois erros, não existe o método getNome, que é not find symbol. Porque realmente a gente não implementou, melhor dizendo, o método get do nome. Então, vou fazer os gets que eu precisar aqui. Public, string, get nome. E aí a gente pode fazer um return nome. Compilo esse cara, compilado, volto lá para o meu arquivo. Na hora que eu compilo, ele só vai dar erro na próxima linha. Eu vou precisar colocar aqui o get nome. Coloco também o get nome. E aí, compilo, vai dar erro no equals? Não, não vai dar erro no equals, mas eu vou ter que arrumar, né? Que é, agora eu vou usar o compare to ignore case menor que zero. Pronto. Montei de novo a minha estrutura de comparação. Compilou, rodou. Agora ele ordenou por nome. Está tudo ordenado por nome bonitinho. Só para a gente visualizar melhor. Deixa eu ver se... Ah lá, fica melhor para visualizar realmente. Bubu, Catinha, Lindão, Paitrô, Drico. Fica Bubu, Drico, Catinha, Lindão, Paitrô. Então ele consegue ordenar. E eu posso montar métodos de ordenação. Poderia sim, Zé. Poderia sim. Aí a gente monta uma estrutura melhorzinha de ordenação, né? Aonde tem nomes iguais, a gente vai testar depois e fazer para frente, fazer a comparação dos dois, né? Aonde uma coisa e outra coisa e o salário de um menor do que o outro. É só fazer na implantação. É que aqui a gente vai estar comparando se é, cadê a nossa comparação? Para baixo, para baixo, para baixo. A gente comparou se é menor. Aí o que a gente poderia fazer? Se é menor ou igual. Aí eles ficam iguais também. E salário de tal menor que salário de tal. E aí daria para fazer a comparação de ambos. Então vamos fazer essa implementação, né? Professor atual, menor salário.
eu vou colocar aqui, vou melhorar o nome da variável porque a gente vai precisar de outras informações. Vou colocar professor, nome professor. Ok? Nome professor, nome professor. Coloquei lá, nome professor, nome professor. Aí agora, a mesma coisa eu vou fazer só para pegar o salário para diminuir, né, o tamanho das comparações. Só que o salário é double, e aí eu vou colocar salário professor. Double, salário professor. E aí eu não vou fazer get nome, vou fazer get salário. Mas eu não tenho get salário, vai dar treta. Então, na hora que eu compilar isso daqui, vai dar erro, não existe. Vou ter que implementar o get. Vou lá na minha classe de novo e implementar o get que eu não tinha montado. Como a gente tinha feito aqui para o get nome, mesma coisa. Public double get salário. E esse cara aqui dá um return salário. E agora compila para atualizar essa, compilado. Belezinha, cadê? Não, tá aqui. Agora eu tenho o nome e o salário. E eu posso fazer a comparação. Então, isso daqui, isso é menor e tem que atualizar o nome aqui, né? É, nome professor, nome professor. Vou tirar só um tequinho de zoom para a gente poder escrever o restante. E aí, salário professor na posição atual menor. Você quer com menor salário também, né? Deve ser. Se não for, depois a gente inverte. Salário professor menor. Menor. E aí a gente está fazendo os dois testes, né? Testa um e o outro. E essas comparações a gente pode ver. Se for, a gente troca. Para isso, vamos ver o nosso método. Acho que eu errei o nome de alguma coisa. Escrevi public lá do outro lado errado. Agora escrevi certo. Agora a gente vai dar uma mexidinha nos nossos dados só para ficar, né, tentar deixar nomes similares, né, que senão vai ficar zoado aí. É, aqui, ó, 3 is. Vou colocar aqui. 45 vai dar pau, né? Vai dar exception. 35, tá lá no limite. Compilou. Acho que foi beleza. Vamos ver a ordem que ficou. Deixa eu ver que tem só. Vou colocar aqui. Compilou, rodou. Agora a gente ficou com esse na frente. Então não deu bom para a gente trocar. Tem que fazer o inverso, talvez. Isso e A igual. Vamos ver. Parou, rodou. Agora ficou tri. Ele pegou o salário, porque ficou um e outro. Aí não entrou. Então vou ter que pegar só quando for igual. Aí a gente pode separar só para quando for igual. Então, se for igual, aí a gente verifica o salário para ver qual que é menor. Então, ele vai entrar e aí a gente vai testar se é só igual. Se aqui é menor igual, beleza. Depois só se for igual. Então, fazer separado isso aqui.
for menor ou igual, ele vai cair. Se for igual a zero, aí eu testo o salário. Vou tirar o zoom para eu ver que está faltando uma chave. Aí, se for igual, eu vou testar o salário. Aí sim, eu vou fazer isso. Fechou aqui. Agora, se não for igual, já vai cair aqui. Perfeito, perfeito. Então, se for igual, então aqui else. Isso, tem que ter um else. Turururu. Fazer um comparable seria muito mais fácil, né? Mas vamos lá. Rodando agora. Aqui. Olha lá que bonitinho. Agora deu certo. Aí ele comparou e fez os dois. Então, estou testando se é menor ou igual. E aí, se for igual, eu vou passar para o segundo componente que eu quero testar. Se não, é somente o primeiro componente. Tá aí, que tá bonitinho, tá ordenado. Show de bola, hein? Aí a gente consegue fazer as nossas trocas. Fomos, então, tipo primitivo, tipo string e um objeto. E a gente comparou até com as duas características, né? Não apenas com uma, mas com as duas características. Beleza, a gente conseguiu fazer a comparação com as duas. E isso daí fechou o nosso comparador para ordenação por seleção ou selection sort, primitivo, string e objeto. Eu acho que era tudo isso daí dele, né? Dúvidas sobre ele? Nose?